Colegas policiais civis, boa noite para todos. Hoje o sindicato continua conversando com os nossos parceiros e hoje, muito especialmente, o deputado Rodrigo Amorim, parceiro de toda hora. Obrigado. Prazer estar aqui no seu gabinete mais uma vez, depois de 100. E quero começar a nossa conversa apresentando um ofício nosso, que o deputado já recebeu, pedindo a inclusão na lei de orçamento anual de uma reserva para que a gente possa cumprir o que está previsto na lei orgânica, que é o pagamento administrativo de férias e licença-prêmio vencida, né? Então, nós estamos passando, nós vimos a sua iniciativa, como sempre, olhando com cuidado os colegas policiais, e aí nada mais adequado que nós trouxéssemos aqui a sua apreciação ao nosso ofício. Em primeiro lugar, mais uma vez, assim, é muito gratificante para mim poder dialogar com a Polícia Civil e, sobretudo, com vocês, Sindipom. A gente iniciou lá na legislatura anterior um amplo diálogo sobre vários temas relacionados à atividade policial, à retaguarda jurídica do policial civil, mas principalmente a questão relacionada ao servidor. E esse nosso diálogo culminou com a Lei Orgânica da Polícia Civil, que eu tive a honra de ter sido o deputado relator aqui na Assembleia Legislativa. Para nossa surpresa, a gente foi surpreendido por uma lei orgânica que veio sem nenhuma discussão por parte da Polícia Civil, e a gente recebeu aquela lei orgânica naquele primeiro texto, que na verdade era uma afronta à atividade policial, porque a maior parte da lei ali era a questão correcional, e aí, graças a uma iniciativa de vocês, a gente conseguiu trabalhar aqui com outros deputados da casa, e a gente tirou essa parte correcional e fez a lei orgânica, que pode não ser a melhor lei do mundo, mas era algo que estava sendo aguardado há 200 anos, que nunca teve essa iniciativa, e a gente conseguiu estabelecer um texto consensual com diversas carreiras da Polícia Civil, com o diálogo aberto com as representações sindicais, com as associações, com todos os grupos da Polícia Civil, e sobretudo com as demais instituições. Então foi um texto consensuoso, e a gente conseguiu estabelecer como tem que ser, porque a lei orgânica nada mais não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. Então, na hierarquia das normas, a lei complementar está acima das leis ordinárias, dos regulamentos, dos regimentos, das portarias, e é um balizador de direitos do policial civil. Então, a gente fez todo o estudo ali, passando primeiro pela unificação da carreira em nível superior, que era uma demanda importante da Polícia Civil. A gente conseguiu estabelecer como diretriz da lei orgânica alguns direitos do policial e falar de temas que era algo que vinha sendo sustentado há muito tempo pelas diferentes carreiras da Polícia Civil. E, obviamente, que essa lei é exemplo do que acontece na lei orgânica da Polícia Penal, que eu também fui relator, é um balizador, é um norte, é um garantidor de direitos que agora precisa de regulamentação própria. E a gente entra, se você me permite falar isso aqui, a gente entra num novo estágio, que é justamente reiniciar o diálogo para poder efetivar não só o que você está me apresentando hoje, que o Sindipom está me apresentando hoje, mas como todos os direitos que estão dispostos na lei orgânica da Polícia Civil. Esse é um ponto importante. A gente precisa também, claro, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está vivendo um regime de recuperação. O Rio de Janeiro é signatário de um pacto para a recuperação junto ao governo federal. E isso acontece porque o Rio de Janeiro é devedor junto ao governo federal. Existe toda uma discussão do Pacto Federativo envolvido nisso. Eu fui relator aqui na legislatura anterior de uma CPI, que eu considero a CPI mais importante da última legislatura, que está dos últimos anos, que é a CPI da dívida pública do Estado, que obviamente a gente faz uma anamnese, estuda a gênese dessa dívida, que remonta lá ao tempo do Rio de Janeiro, capital da República. E aí, por N motivos, má gestão, incompetência, o Rio de Janeiro veio contraindo empréstimos, se metendo em negócios duvidosos como a tal Operação Delaware, além de outras questões relacionadas ao endividamento público do Rio de Janeiro, que levou ao caos que nós vivemos alguns anos atrás de não pagar salário. Ninguém quer viver isso de novo, o policial não quer ficar sem receber seu salário, mas é necessário não só a austeridade do governo do Estado de conter o gasto público, mas a gente também fazer a nossa parte, e a gente está fazendo como acordo. Tanto a Assembleia Legislativa como o Sindipom tem sido flexível, tem sido duro nas negociações, tem exigido a garantia dos direitos do policial civil, mas, por outro lado, sempre aberto ao diálogo e entendendo o momento que o Rio vive.
e tentando fazer o melhor possível. A partir do momento que a gente estabeleceu uma lei orgânica, que tem as diretrizes, que aponta ali os direitos dos policiais civis, e a partir do momento que agora chegou a hora da gente discutir a aplicabilidade dessas normas, através de normas específicas, de leis ordinárias específicas, chegou o amplo momento de discussão que envolve orçamento. E aí, por conta disso também, esse pedido que o CISPOL apresenta agora, além de absolutamente legítimo, ele é tecnicamente bem embasado, porque a gente não pode falar em garantia de direito, nem de sacramentar direitos que foram consolidados na lei orgânica, se a gente não tiver amparo orçamentário para isso. E é por conta disso que eu incluí nessas discussões agora da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma reserva, uma rubrica, para que a gente possa garantir a implementação desses direitos como uma reserva no orçamento do Estado. A gente está vivendo um orçamento superavitário, isso tem algumas razões de aumento de arrecadação, de boa gestão, de austeridade do Poder Executivo, mas, além de ser um orçamento superavitário, inédito nos últimos 10, 15 anos da história do Rio de Janeiro, significa que o Rio de Janeiro está conseguindo voltar a respirar em meio à crise que o levou ao regime de recuperação. Então, sem criar novas despesas, sem inventar novos gastos, ao contrário, a gente quer diminuir o gasto público, o que a gente está fazendo é reservando, dentro de um orçamento já superavitário e existente, uma reserva para que as garantias dos direitos dos servidores, sobretudo os policiais civis, sejam executados, e mais do que isso, garantir o chamamento, ampliação de vagas, novos concursos, e que a gente possa suprir, por exemplo, o déficit operacional da Polícia Civil, que é outro tema de amplo diálogo nosso. Nesse sentido, deputado, primeiro eu quero dizer aos colegas o seguinte: normalmente o sindicato fala para os policiais e os policiais não têm noção de como se dá a nossa dinâmica na Alerj. É sempre assim, o deputado sempre nos recebe, e é sempre uma conversa, como nós vamos fazer aqui, sem formalidade, muito direta. Deputado, tem uma questão que para nós é muito cara, porque falar apenas de segurança pública, no sentido de que nós queremos garantir direitos para os policiais, parece uma coisa muito egoística, e não é. Nós temos uma preocupação muito grande com a possível recuperação econômica do Rio de Janeiro, que nós já conversamos, nós dois, sobre isso, e que nós não temos dúvida de que isso passa necessariamente por um Estado mais seguro, um ambiente seguro de negócios, e que a gente possa captar, trazer novos investimentos, porque hoje em dia, quando se vai investir no Rio de Janeiro, todo mundo pensa em quê? O nosso cartão de visita é a criminalidade. O que o senhor pensa disso? Olha, é fundamental. A gente está discutindo aqui, e aí não é egoísta da parte de uma representação classista importante, de uma carreira importante, querer resolver ou levar as suas demandas, buscar novos direitos. Não vejo problema nenhum nisso. Até porque a gente tem na Assembleia Legislativa uma representação de uma vertente que olha para o policial como um herói, que olha para o policial como um servidor dedicado, que tem um dom, porque a gente sabe que ser policial no Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil, é uma questão de devoção, uma questão de abdicação de muitas coisas da sua vida pessoal, desde o início lá, quando você vai passar no concurso público, até o dia a dia da carreira. A gente sabe das agruras que vive o policial e, sobretudo, o policial no Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, todo o nosso respeito à atividade policial. A gente vive numa Assembleia Legislativa e também faz parte da democracia, essa dicotomia ideológica, essa polarização ideológica, mas a gente tem uma bancada que é o que eu digo aqui na Assembleia, a bancada da droga. A bancada que fica regozijando, sorridente e feliz ao lado de traficantes de drogas. Eu me sinto à vontade do lado de policiais. Estou muito bem aqui, fico muito à vontade para discutir com o CIDPOL política pública, ordem pública e outras questões relacionadas ao desenvolvimento da cidade. Mas há quem goste de bandido. Então, não vejo nenhum problema nessa discussão em prol do servidor, da garantia de direitos do servidor policial. Nenhum problema nisso. E de minha parte vai ter sempre o amparo, o aconchego suficiente para a gente planejar N garantias para o servidor policial. Agora, de fato, eu tenho insistido numa tecla que o principal problema do Rio de Janeiro não é a saúde, não é a educação. Por óbvio que, no final, numa análise a longo prazo, claro que a educação resolve qualquer problema. Uma vida melhor, uma sociedade melhor a longo prazo, ela passa por uma educação de qualidade. Só que essa é uma discussão para a gente fazer em longo prazo, para a gente fazer na academia, fazer no parlamento, mas com soluções que são muitas vezes abstratas.
O fato é que a gente tem um problema a enfrentar. A gente tem uma cidade hoje que padece com a falta de ordem pública. A gente tem um Estado que padece com o problema da criminalidade. É um enfrentamento que precisa ser feito, mas eu me atenho à ordem pública propriamente dita. Ordem pública é diferente de criminalidade. A desordem urbana leva à criminalidade, já diz a teoria das janelas quebradas. Mas a gente não pode viver num estado, numa cidade do Rio de Janeiro, e eu falo aqui como cidadão carioca que sou, a gente está na capital, você não pode atravessar uma rua e ver uma moto andando na contramão, sem placa, em cima da calçada sem placa, com um condutor não habilitado. Você não pode ter a insegurança de não poder dormir à noite porque tem uma baderna acontecendo na tua esquina fazendo barulho. Você não pode sair de casa e sofrer os pequenos delitos, os crimes chamados de baixo potencial ofensivo, mas que é de baixo potencial ofensivo para quem está assistindo, mas para quem sofre o crime é de altíssimo potencial ofensivo. Você não pode viver numa sociedade que você tenha insegurança jurídica como se tem por conta da desordem urbana. Então eu fiz muitas críticas recentemente agora, inclusive uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Classifiquei inclusive a secretaria atual como a pior secretaria municipal de ordem pública da história do Rio de Janeiro, a mais incompetente da história, justamente porque esse ambiente de tranquilidade, de ordem, faz parte de um ambiente que garante o desenvolvimento econômico, porque para todos os efeitos garante no mínimo a salvaguarda jurídica, coisa que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, não acontece. Então, o papel fundamental do policial, do agente de segurança pública, que muitas vezes fica lá aviltado na ponta, sofrendo, sem a retaguarda necessária, é justamente prestar um serviço de qualidade que garanta o enfrentamento do pior problema da cidade do Rio de Janeiro hoje, que é a ordem pública. Então fica aqui o meu respeito a todos os operadores da segurança pública, à luz da Constituição Federal, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, DEGASE, guardas municipais, que são os grandes operadores da segurança pública, do ordenamento público no Rio de Janeiro. Isso. E nesse sentido, os policiais se ressentem muito hoje, os policiais civis, de um problema muito grave. Recentemente o governador fez um aumento de vagas para os últimos concursos. Qual a sua opinião sobre isso? Que horizonte o senhor vê? O senhor acredita que nós possamos chamar a totalidade daqueles que foram aprovados nesses últimos concursos? Você toca num assunto fundamental que é a persecução criminal. A gente vive por uma questão ideológica, por uma questão cultural, algumas críticas a essa tripartição dos poderes, a atuação de certos setores, inclusive alguma complacência com o crime no sentido de que há uma sensação de impunidade, ou seja, de que o crime compensa. Não pode o indivíduo delinquir, ter a atividade da polícia de reprimir o crime, prender o bandido, a Polícia Civil investigar, prender em flagrante, estabelecer toda a cadeia probatória para esse indivíduo ser condenado e permanecer preso e no dia seguinte ele ser solto. Isso além de desestimular a atividade policial, e aqui eu dou um exemplo da audiência de custódia. Sim. As polícias trabalham, efetuam as prisões e no dia seguinte o indivíduo é solto numa audiência de custódia. A Polícia Civil faz o seu trabalho técnico, científico, busca prova, o bom investigador, o bom policial atua, instrui o processo criminal, o Ministério Público apresenta a denúncia e aquela denúncia, aquela sentença que foi oriunda dessa instrução bem feita, ela não tem valor nenhum porque momentos depois o cara está solto. Então essa sensação de impunidade vai fazendo com que o criminoso fique mais à vontade, estimulando o elemento a delinquir. O policial civil é peça-chave nessa cadeia de persecução criminal, porque a prisão bem feita leva a uma condenação bem feita e o elemento de provas que vai ser levado aos autos pelo policial civil é a peça-chave dessa cadeia. Agora, a gente precisa, óbvio, do investimento, é chover num molhado falar isso, que precisa investir em polícia técnico-científica, que precisa valorizar as carreiras, que precisa diminuir o déficit operacional. E sobre o aumento de vagas? Isso é fundamental. Então, assim, fica aqui uma declaração que a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa, alguns deputados, no sentido de valorizar cada vez mais essa atividade do policial civil, própria do policial civil. Porque a gente está olhando não só pela carreira por si só, eu defendo a carreira da polícia, mas eu estou olhando como sociedade. Eu preciso de uma polícia civil forte e atuante para que a gente reduza índice de criminalidade, para que a gente desestimule o crime, que ataque e combata essa cultura de que o policial é o vilão e o bandido é o bonzinho. A gente está no meio de uma DPF que impede, inclusive,
atrapalha, cria obstáculos para as operações policiais em favela. Favela essa que no Jacarezinho vitimou um policial civil. Numa operação estapafúrdia atacada por uns, aqui na Assembleia Legislativa, que inclusive chegaram a defender que fosse erguido um monumento em homenagem a vagabundo. Então, assim, a gente precisa combater essa cultura. Agora, a valorização da polícia se dá com lei orgânica, com direitos, com garantias, com investimento, que a gente pode trabalhar no orçamento do Estado, mas principalmente suprindo o déficit operacional da Polícia Civil. A Polícia Civil precisa ser uma polícia, uma tropa forte e vigorosa. E só vai conseguir chegar neste patamar, além de toda essa luta que a gente faz aqui, quando a gente suprir o déficit operacional da Polícia Civil. Os seus números são absolutamente corretos, é o que a gente escuta por fontes diversas. A gente sabe que para que chegue a um nível de qualidade, de elucidação e de atendimento à coletividade, precisa de um efetivo grande de policiais civis, e a gente tem caminhos para isso, um deles é o concurso público, por óbvio. E eu divido esses dois momentos, em primeiro lugar, respeitando os concursos anteriores. A gente tem concursos da Polícia Civil que estão prontos para serem chamados, e infelizmente os gestores ignoram. Então a gente precisa resolver, por exemplo, 2015. Por que não chamar o concurso de 2015? Está tudo pronto. A gente fez um trabalho árduo na Comissão de Servidores. Eu presidi a Comissão de Servidores. Tem 2 leis de minha autoria. Uma que suspende a validade do concurso. Foi a primeira lei aprovada. E a segunda que acaba com a cláusula de barreira, que dá o ambiente jurídico necessário para poder chamar o concurso de 2015 e outros mais. A gente tem os períodos papiloscopistas de 2014, que ainda tem um pessoal para ser chamado, e outros tantos concursos da Polícia Civil. Aliás, o concurso da Polícia Civil foi o precursor da garantia da aplicação dessa lei. Foi através de um parecer que a gente mudou a opinião da PGE, justamente dos pilotos de helicóptero da Polícia Civil, que a gente conseguiu efetivar a lei que suspende a validade do concurso. Depois escancarou a porteira para outras carreiras e outros órgãos, inclusive o próprio Tribunal de Justiça, o TCE, que utilizaram essa lei. Outra lei que é fundamental, então assim, primeiro eu respeito ao concurso anterior, e outra eu respeito ao concurso que está acontecendo agora, nesse momento. Como se respeita o concurso agora? Através das medidas que o governador tem adotado de ampliação do quadro do número de vagas. É uma luta desde o primeiro momento do Sindipol, e a gente juntos estabeleceu aqui N medidas legislativas, desde indicações, ofícios, diálogo com o Ministério Público, com o Poder Executivo, com o governador, com a Secretaria de Polícia, no sentido de garantir que todo aquele que foi aprovado no concurso seja chamado. Existia um fantasma, que era a questão da cláusula de barreira. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal levaram a um entendimento que merecia acabar a cláusula de barreira para o concurso público no Brasil. O que eu fiz aqui foi replicar essas decisões do Supremo, e uma decisão especificamente do ministro Fachin, e a gente transformou em lei estadual. Portanto, no estado do Rio de Janeiro está acabada a cláusula de barreira, ou seja, aquele que foi sendo aprovado gradativamente nas etapas do concurso, ele tem direito a fazer todas as etapas até se colocar de forma apta a ser chamado à medida que a vaga apareça. E, por falar em vaga, você mais do que ninguém, todo policial de carreira sabe disso, todo usuário da segurança pública que vai a uma delegacia de polícia, a gente sabe que há vagas na Polícia Civil. Há déficit operacional e há vacância. Então, essa é uma outra batalha, que é uma batalha juridicamente possível de ser superada. Quando o Estado do Rio de Janeiro ele adentra no regime, houve um esforço coletivo para mostrar para a Administração Pública Federal, nosso credor, que o Rio fazia a sua parte. Então, houve bloqueio de vagas de toda a administração pública, inclusive das polícias. O nosso exercício é dar contrapartidas necessárias, é desbloquear essas vagas, apontar onde está a vacância e onde está o déficit operacional. Feito isso, o Rio de Janeiro consegue, no caso da Polícia Civil, tentar não resolver, porque isso não vai resolver da noite para o dia, mas diminuir esse drama que é o déficit operacional da polícia, e esse concurso, chamando aqueles que foram aprovados na medida de que as etapas do concurso fossem acontecendo, possam efetivamente, na vigência desse concurso, serem chamados. Aconteceu agora recentemente, e aqui fica o meu reconhecimento. Não é uma obra só do meu mandato, eu sei que tem muita gente querendo ser o pai da criança. Em primeiro lugar, o governador, que se sensibilizou, e a justiça seja feita, o governador sempre se mostrou sensível com a pauta da segurança. O que ele quer, e por óbvio, é que tenha a retaguarda jurídica necessária para a tomada de decisões.
E nesse aspecto a gente tem atuado em parceria. O Sindipol, com o meu mandato, com o mandato de alguns deputados aqui na casa, a gente tem tentado viabilizar juridicamente o alicerce necessário para a tomada de decisões do governador e está se mostrando isso no concurso e que venham os novos policiais civis. Agora, deputado, nós estamos em uma questão que é muito cara para os policiais civis. E eu me lembro daquele protesto do não é pelos 20 centavos, que são o auxílio alimentação vergonhoso de R$12 por dia para cada policial e o auxílio transporte de R$100 por mês para cada policial. Quando nós sentamos no Sindipol, esse é o ofício 01 da nossa gestão no Sindipol. Foi encaminhado ao governador. Naquele momento, nós pedimos que fosse reajustado pelo IPCA acumulado para alimentação fora de casa e dava R$32 no nosso início, há 2 anos atrás. Conversamos com o governador no momento daquele aumento, daquela equiparação que foi feita com os policiais militares. Ele assumiu conosco e, posteriormente, assumiu também numa audiência pública na cidade da polícia, de que faria esse aumento. Deputado, o policial civil se sente humilhado com esses R$12. É uma humilhação para mim e para todos os meus colegas que a gente diga que recebe R$12 por dia do governo do estado para se alimentar num plantão policial. O que o senhor pensa disso? Qual a viabilidade que a gente pode pensar de que essa grave injustiça seja reparada? Essa é uma humilhação não só para o policial, até porque já ganhou um termo pejorativo para isso, né? Foi apelidado Vale Coxinha, porque de fato com R$12 é o que você consegue comprar como alimento, é um lanchezinho. Conseguia. É um lanche, uma coxinha e um refresco. Então isso é humilhante, não só pelo termo pejorativo que foi adotado. Claro que o Rio de Janeiro é jocoso, né? Faz sempre gozação de tudo, mas se a gente parar para fazer uma análise clara e fria, é uma afronta, né? Uma desmoralização, não só ao policial, mas à sociedade fluminense, que paga o seu policial a título de alimentação, um direito basilar, primordial, R$12. Então, essa é uma luta absolutamente justa, necessária, e ela tem que ser resolvida. Quais são os caminhos para a resolução dessas lutas? E aí eu faço um paralelo ao Vale Alimentação, mas também para outros direitos. Como eu disse anteriormente, tem policiais nessa casa, tem deputados nessa casa que têm ojeriza a polícia. Então não me admira que determinados indivíduos aqui dentro, que fazem a pauta da droga, a pauta do narcoterrorista, que eles sejam contrários, tenham fobia à polícia. Mas não é o caso. Eu estou me referindo não só àquelas pessoas que fazem o mandato em prol da segurança pública, mas os deputados em geral, o cidadão de bem de um modo geral. Não há cidadão de bem, não há deputado, ainda que não faça a pauta da segurança, que seja contrária à efetivação de direitos tão básicos como esse da alimentação. Então não é uma questão simplesmente de caneta, de decisão, vamos fazer porque a pauta é justa e interessante. Não. E aí eu faço análise também pelo governo do Estado. Fazendo uma análise até política, é fundamental para um chefe de poder executivo que ele seja o gestor que aumentou, que deu direitos e prerrogativas para a carreira. O problema é que a gente hoje está preso a algumas amarras. E é essa missão nossa em conjunto, é tentar desatar esses nós, superar obstáculos. Como a gente disse inicialmente, um desses grandes obstáculos é o acréscimo de eventuais despesas à luz do regime de recuperação que a gente está submetido. Então a primeira cautela de todas é fazer um trabalho não de efetivação nem de garantia de direitos, porque isso a gente já fez na própria lei orgânica. Está previsto lá que o policial tem direito à alimentação, que o policial tem direito ao transporte, e vou além, que eu sei que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, a saúde. São direitos que nós conseguimos contemplar na lei orgânica. O nosso desafio, repito, é como efetivar esses direitos agora através de legislação própria, de regulamentação desses direitos. O primeiro trabalho é esse que a gente está fazendo em conjunto, através desse ofício e através de algumas medidas que eu já adotei, que é alterar na lei orçamentária, prover na lei orçamentária reserva financeira para pagar esses direitos. Esse é o grande passo. A interlocução com o Poder Executivo está bem feita. A gente vai ter um avanço agora, porque entramos justamente no momento de discutirmos a lei orçamentária. A gente está na fase de discussão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano tem. Você estabelece ali, em uma mensagem que vem do governo, elaborada pela Secretaria de Fazenda, de Planejamento, pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo, vem para nós as diretrizes para aquele orçamento.
A partir daí, o deputado tem direito de fazer emendas a essa lei ordinária, apontando ali onde são as prioridades para o orçamento. Eu já fiz isso, garanti emendas de prioridade, emendas que visam resguardar parte do recurso para aplicação e efetivação do que está disposto nas leis orgânicas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Penal. Um segundo momento importante que nós vamos ter no segundo semestre é a discussão da lei orçamentária anual, que aí sim é sacramentar o orçamento, o que foi disposto na LDO, na lei que vai ser executada no próximo exercício. Em meio a isso tudo, é o nosso desafio aqui garantir que esses direitos sejam efetivados. Então, eu vejo que pode parecer muito burocrático, mas tem que ser, infelizmente, mas o que a gente está fazendo é superar essas burocracias. Então, vejo com muito otimismo, a possibilidade da gente atenuar essas mazelas que o policial vem sofrendo por tanto tempo, como essa de um vale alimentação dessa natureza, vergonhoso, que é uma vergonha não só para o policial, mas para a sociedade que paga isso ao seu policial. Vejo com bons olhos, vejo que tem luz ao fim do túnel e a luz é tecnicamente a gente resolver a questão orçamentária e tentar driblar de alguma forma o regime. E falo aqui com toda tranquilidade, eu sou muito crítico ao regime. Em primeiro lugar, que foi também um exercício nosso na legislatura anterior, na lei que permite o Rio de Janeiro voltar ao regime, continuar no regime, que é indispensável, porque senão a gente estaria pagando hoje um serviço da dívida e certamente já não estaríamos mais pagando salário. Então é fundamental que o Rio se coloque novamente como se colocou no regime. Agora, nessa mesma lei, nós criamos algumas condicionantes, ou melhor, excepcionalidades, para que o regime não fosse tão rígido com certos aspectos. Dentre eles, salvaguardamos em todo o texto a segurança pública. Então, todo investimento em segurança pública, no chamamento de concurso público para os profissionais da segurança, estão excepcionalizados, inclusive no regime, porque a gente já estava antevendo que determinados direitos eles poderiam ter dificuldade de serem implementados porque havia uma restrição orçamentária. E a gente está trabalhando agora para superar essas restrições. Perfeito. Nós estávamos conversando antes aqui informalmente e eu lhe trouxe também uma questão que eu sei que lhe é cara e que o senhor conhece bem, que é o fato de que os policiais civis trabalham expondo as suas vidas todos os dias. Eu, quando ando numa viatura, eu estou sujeito a ser alvejado a qualquer momento. A minha condição é uma condição diferenciada porque eu tenho uma filha, sou divorciado e eu consigo pagar um plano de saúde. Mas tem colega que não paga. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu fui a hospitais públicos que a gente tenta, através da rede de amigos, viabilizar uma assistência ao policial. Há algum tempo atrás, eu tive a notícia muito triste, que foi trazida para mim por colegas do setor de assistência social da polícia, que um policial civil tinha morrido na condição de quase indigência no Souza Guerra. Então, nós temos na lei orgânica a previsão de um auxílio-saúde. Evidente que ele não, no momento atual, ele não será a solução definitiva para tudo. Mas alguma coisa, deputado, a gente tinha que conseguir obter do governo para que o policial não sangrasse na rua em defesa da sociedade e morresse sem assistência, muitas vezes até sem ir ao hospital. O que o senhor me diz sobre isso? Em primeiro lugar, não posso ser contraditório. Quando a gente fala sobre ordem pública, eu digo que o principal problema da cidade do Rio de Janeiro não é saúde e educação. Eu digo isso porque a gente tem um problema muito maior que acaba esbarrando em outros serviços públicos, que é a questão do ordenamento público, como a gente falou anteriormente. Mas não tem inocente aqui. Claro que a gente sabe que os serviços, tanto de educação como sobretudo de saúde, eles podem e devem avançar muito. A saúde pública no Brasil como um todo ainda encontra muitos dilemas, e esses dilemas passam pela discussão do próprio SUS, que é uma lei que contempla todos, é uma lei abrangente, uma lei global, mas que tem problemas na sua essência, na própria tabela SUS, problemas de financiamento, dentre outras questões. Dito isso, a gente sabe que qualquer cidadão e o policial que está sujeito exclusivamente ao atendimento da saúde pública, ele tem a chance de sofrer algumas mazelas. E aí eu me refiro especialmente ao policial pelo fato de que é comum acontecer do policial que não tem um plano de saúde ou não consegue pagar, que é a maioria dos casos, um serviço privado, ele fica sujeito a dividir um ambiente hospitalar, muitas vezes com o marginal que ele prendeu.
isso expõe ainda mais a vida do policial ao risco. Então é fundamental que a gente encare de forma diferenciada, como a gente tratou de fazer com esses argumentos na lei orgânica, para que o policial possa ter uma saúde privada garantida. Tem dois caminhos para isso. Alguns defendem, e aí eu antecipo que não me filio a essa corrente, não concordo com essa tese, que é instituir um hospital próprio da Polícia Civil e uma rede hospitalar de policlínicas próprias da Polícia Civil. Não concordo. Pode até haver uma diretoria de saúde na Polícia Civil para tratar de determinados casos, da saúde mental do policial, que é muito afrontada muitas vezes, mas, por outro lado, não entendo que uma rede própria, um hospital próprio da Polícia Civil seja a solução, até porque temos policiais civis por todo o estado. O policial civil lá de Varriçai, ele não vai andar 500 quilômetros para vir à capital, 400 quilômetros para vir à capital para ser atendido. É preciso uma rede referenciada. Como atividade fim, o artigo 37 da Constituição pressupõe que a administração pública tem que se preocupar com a atividade fim e dar ao particular ou a terceiros a chance de explorar aquilo que não é atividade fim, é o princípio da especialidade da administração pública, é fundamental que a Polícia Civil explore a sua atividade fim, que é combater a criminalidade, elucidar crime, fazer a polícia científica, a polícia judiciária, mas, por outro lado, garantir que o policial tenha um serviço de saúde de qualidade. O outro caminho, além desse, de ter um hospital próprio, é ter um plano de saúde, falando no popular, um plano de saúde próprio do policial, que ele pode ser oferecido de duas formas. Ou a Polícia Civil ser a própria gestora desse grande plano de saúde, o que impõe que a Polícia Civil se adeque a regras próprias para os planos de saúde, como uma reserva própria, compatível a determinado número de vidas que está salvaguardando, ou a contratação de uma empresa especializada, mediante licitação, chamamento público, seja lá o que for, à luz da lei de licitações, mas que a gente possa, com esse volume de vidas do policial e mais os seus dependentes, que possa ter um preço bem acessível e possa ser uma condicionante bem acessível para que essa empresa tenha um tratamento diferenciado a essa gama de policiais que vão aderir a esse sistema. Eu defendo também que nós possamos, que é o que está disposto na lei orgânica, que haja inclusive uma subvenção por parte do poder público, pelo menos da parte do policial. E aí, diante da subvenção que o próprio policial vai ter, de ter o Estado pagando aquela cota relacionada ao seu plano de saúde, que ele possa, policial civil, dentro de um contrato com uma gama de pessoas, faça com que o preço para os dependentes fique reduzido e ainda que não seja subvencionado pelo Estado ou os dependentes, seja um preço módico, um preço acessível, para que o policial possa garantir que os seus dependentes, dentro do seu orçamento, dentro do seu salário, possam ser contemplados também com o plano de saúde. É um caminho possível de ser construído, mas que, embora já tenha ali uma predisposição na lei orgânica, é fundamental que a gente coloque isso por meio de lei própria. Então, é um momento importante que a gente vai viver agora, que é discutir uma lei específica, uma lei própria para isso, que vai dar mais qualidade de vida, vai dar um serviço de melhor qualidade, e mais do que isso, respeitar o policial que precisa, já enfrenta a criminalidade, já enfrenta um dia estressante. Ele precisa, no mínimo, ter as condições necessárias para cumprir bem a missão, comer bem e ter um bom vale alimentação, se transportar com velocidade para ter conforto de chegar no seu plantão, chegar na sua delegacia, na sua unidade, em paz, em segurança, e ter a sua família resguardada e a sua própria atividade. O policial que é alvejado em combate, o policial que sofre danos psicológicos e precisa de um tratamento ou de uma fisioterapia, ele precisa ter a retaguarda suficiente para protegê-lo. É um bem indispensável, é elementar, e até me constrange a gente ter esse exercício de falar tanto, chegando a querer convencer os outros que é algo legítimo, porque é absolutamente legítimo, a gente só precisa aplicar. Me permitindo o que a sua amizade com o Cid Paul já nos dá, dessa informalidade, geralmente o policial passa mal com a coxinha que consegue comprar com vale e fica horas no hospital público esperando para ser atendido. E demora a chegar para o hospital, porque também o transporte também é horrível. Transporte horroroso. Então hoje a gente tem essa realidade.
Para finalizar, o seu tempo é muito precioso. Nada, eu que agradeço, uma honra estar com vocês. De nos receber aqui. Vamos falar um pouquinho de lei orgânica, regulamentação. No corpo da lei orgânica, nós fizemos a previsão de vários ganhos, vários avanços para o policial civil que terão que ser regulamentados por leis ordinárias. Essas leis, elas são de iniciativa do Executivo. Então a gente revive o problema político de que o Executivo se sensibilize com questões específicas e envie para aqui, para essa casa, para que a gente possa alcançar esses direitos. Que visão o senhor tem do cenário hoje, analisando o posicionamento do nosso governador Cláudio Castro e da casa? Como é que o senhor enxerga? Olha, fundamental sua pergunta, porque é objeto de diálogo com vários policiais civis que no dia a dia estão conosco, conversando, encontrando na rua, encontrando em algum lugar. Sempre a gente cai nesse assunto. Não só os policiais civis, mas também os policiais penais. Eu fui um crítico muito duro de dois momentos na lei orgânica. O primeiro, a forma com que a mensagem da lei orgânica veio para a Assembleia Legislativa. Eu fui muito crítico porque o comando da Polícia Civil não dialogou com as representações e não dialogou com a casa. Então fui muito crítico nesse sentido. E considero que o texto original foi um texto muito ruim, porque ele falava, na sua maior parte, sobre a questão correcional. O que eu considero, inclusive, uma afronta ao policial, que esperou 200 anos por uma lei orgânica, e quando vem uma lei correcional que, na verdade, era muito mais um regimento, um regulamento interno de conduta, exatamente, do que uma lei garantidora. É uma lei que impunha obrigações e botava o policial no fio da navalha, do que uma lei que lhe garantisse direitos. E não era nem orgânica não era orgânica nesse sentido. Até porque ninguém aqui é contra a correção, não. O bom policial, ele quer instrumentos de correição duros, porque é uma forma de depurar a categoria. Agora, você não pode ter uma lei orgânica tão aguardada que só fale de parte correcional. Então, foi a minha primeira crítica. Foi uma lei que não foi debatida, não foi dialogada, e deu no que deu, mais de 600 emendas, e uma ampla discussão. Fizemos quase 10 audiências públicas aqui, uma discussão no dia da votação. Fomos ali para a sala anterior ao plenário para discutir os últimos ajustes da lei com as representações. Então foi uma lei mal trabalhada pela Polícia Civil. Eu tenho dialogado com o governador, e o governador ele sempre faz dois comentários. Ele está aberto a garantir qualquer direito do servidor, a garantir a efetividade dos concursos, e tem feito isso. Agora, desde que tenha retaguarda jurídica para tal. Então, o que a gente tenta fazer aqui nesse diálogo, seja numa medida legislativa, numa apresentação de projeto, numa discussão, tentar dar a garantia jurídica para que ele tenha conforto em tomar determinadas medidas. Quando eu me refiro à lei orgânica, você se recorda, e todos os policiais civis aqui se recordam, que depois desse amplo debate, que alguém cedeu de um lado, o outro cedeu do outro lado, a gente chegou num texto consensual, que foi comemorado por todas as carreiras, e foi motivo de uma sanção do governador em tom de festa na cidade da polícia. E a gente, 2 dias depois, foi surpreendido, e o próprio governador foi surpreendido com veto. Então, foi um outro gesto do comando da Polícia Civil que não me agradou. Primeiro, não ter diálogo. Segundo, vetar algo que foi tão amplamente discutido, inclusive pelo comando da própria polícia. Posteriormente, que foi discutido. Então, esse veto não me agradou. E a gente trabalhou aqui pela derrubada do veto. E deu certo. Nós mantivemos o texto original da lei orgânica, e um dos objetos do veto era a questão da equiparação das carreiras, a equalização das carreiras da Polícia Civil. Todo mundo sabe, eu sei que a gente está falando para policiais, mas aquele usuário de uma delegacia sabe que quando você chega numa delegacia, o inspetor, o oficial de cartório, o investigador faz o mesmo papel. Todo mundo é polícia, todo mundo tira na ponta e faz a mesma coisa. Então não tem por que ter essa distinção, haja vista que a gente já tratou do nível superior para a polícia como um todo. Então não tem sentido, é algo que foi um pedido de todas as carreiras e foi contemplado na lei. O que eu estou sentindo falta e aí o Sidipol mais uma vez sai na vanguarda e sai na frente, que é antecipar a discussão. Então a gente está fazendo no momento apropriado a discussão desses itens, considerando aqui com toda a sobriedade, com todo o pé no chão, entendendo o momento financeiro do Rio de Janeiro, que além do regime teve uma perda de arrecadação por conta do ICMS dos combustíveis. É um problema que não é do Estado do Rio de Janeiro, de todos os estados da federação, mas a gente tem que, entendendo o cenário, entendendo as peculiaridades,
a gente tem que botar de novo no papel, nessa discussão, que regulamentação vai fazer primeiro, o que a categoria não abre mão, como a gente consegue garantir que aquilo seja efetivado por meio de reserva orçamentária. Essa discussão, o Sindipol sai na frente, faz na vanguarda como sempre fez, e eu não vi nenhum movimento por parte da Polícia Civil ainda em discutir conosco. Então, que fique aqui um alerta para que a gente possa abrir um diálogo franco, permanente, com os setores da Polícia Civil, com o planejamento. Eu tenho a mais absoluta convicção que, uma vez que a gente supere esses entraves, o governador vai ter o maior prazer, amigo da polícia que é, de sacramentar esses direitos e ter uma polícia forte. Com certeza, deputado. A partir dessa sua fala, não tem dúvida de que a nossa cúpula da Polícia Civil vai tomar conhecimento dessa necessidade, porque eles vão assistir, Claro. Eles vão nos assistir. Deputado, já antecipando o meu agradecimento pela recepção sempre muito generosa que o senhor teve comigo pessoalmente, assim, eu tenho muita alta conta. Quero encerrar agradecendo e deixar as últimas palavras para o senhor. Aqui o meu respeito a todas as forças de segurança do Estado, aos meus amigos policiais civis e o reconhecimento ao trabalho que o Sindipol faz de valorização do servidor, um diálogo franco, aberto, muito duro, porque tem sempre muita cobrança por parte do Sindipol, e tem que ser dessa forma, mas também sempre um diálogo muito flexível, muito reto, muito transparente. Então, que continue assim. Vocês são indispensáveis, foram na lei orgânica, serão indispensáveis nesse momento agora de aplicação de tudo aquilo que a gente está buscando para a categoria, para os policiais civis. E eu tenho convicção que essa parceria do Sindipol com o Parlamento, com o meu mandato e outros mandatos de bons deputados dedicados aqui, vão fortalecer a Polícia Civil, vão fortalecer a carreira, e que a gente tenha uma Polícia Civil valorosa e que faça do Rio de Janeiro um lugar melhor para a gente viver.